Olá, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, mais uma noite que se chegou, é... como é que vai a vida de vocês? Tudo na paz, tranquilo, tudo de acordo com as vontades de Deus, tudo certinho, porque isso é muito importante mesmo. É... Eu vou fazer uma limpeza aqui na minha pele, que eu fiquei até de postar um vídeo mais cedo e não postei. Fazendo a make, essa make, e depois falei que ia voltar para, né, quando eu fosse tirar e a gente bater um papo e a gente conversar um pouquinho, né, porque eu me sinto muito à vontade para poder vir aqui e conversar com vocês. É, assim, eu tento usar esse instrumento como ferramenta, como instrumento para poder levar algumas coisas até algumas pessoas que não me conhecem e que, infelizmente, a gente não teve a oportunidade de nos conhecer e que vivem a mesma história que eu vivo, né? E eu tenho passado por muitos dias de turbulência. Como vocês já sabem, já tem um tempo, já há alguns anos que eu fui diagnosticada com depressão, transtorno de ansiedade e infelizmente eu estou numa fase que eu estou meio instável novamente. É, aquele humor, aquela oscilação de humor, aquele desânimo, aquela tristeza, sabe? Às vezes sem ter motivo, aparecem do nada e vontade de ficar quieta no meu canto, ou até mesmo vontade sabe, assim, como é que eu posso usar a palavra adequada? De não existir, de não existir, como se eu pudesse tomar uma pílulazinha e desaparecer. Porque a depressão, ela é esse tipo de doença. Ela, ela te fere demais, ela te maltrata demais. Então, assim, eu tenho lutado muito para não deixar voltar novamente ao estado que eu fiquei há um tempo atrás, que eu fiquei muito, 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 muito mal, mal mesmo. E eu estou tentando fazer de tudo para isso não acontecer, porque primeiramente eu creio num Deus vivo, soberano, e eu tenho muita vida pela frente, eu tenho muitos planos, eu tenho muitos projetos para minha vida e eu quero concluí-los. E eu sei que Deus tem muita coisa reservada para mim, para minha vida, e eu não posso deixar com que uma doença que começou caladinha, quietinha, venha e tente me calar. Porque ela, no fundo, ela gosta disso. Ela gosta de calar as pessoas, de isolar as pessoas, maltratar as pessoas, fazer com que as pessoas sofram por qualquer coisa, porque a gente fica numa instabilidade emocional muito grande. Qualquer coisinha que a pessoa fala, às vezes ela está falando com as melhores das intenções, mas para a gente é como se fosse um tapa na cara. É muito difícil. Então, assim, a gente fica é, muito, muito vulnerável, sabe? E isso é muito ruim, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa, eu sempre fui muito alta astral, muito positiva, sabe? Então, assim,
muito comunicativa, gosto demais de pessoas, eu gosto de pessoas, gosto de lidar com pessoas, de estar com pessoas, sabe? E essa doença, ela faz com que você se isole, ela faz completamente o contrário. Ela faz com que você se isole das pessoas ao ponto de você não querer ver nem você mesma, de nem se olhar no espelho, de você não querer se olhar no espelho porque você não está se sentindo bem, entendeu? Então, assim, eu tenho pedido muito a Deus para que Deus ponha a mão poderosíssima dele sobre a minha vida e que ele me cure dessa doença de uma vez por todas, porque é muito difícil. Só quem passa por esse tipo de coisa sabe o que é. Então, assim, se você tem uma pessoa, se você conhece uma pessoa, né, que esteja passando por esse tipo de problema nesse momento, que esteja sofrendo neste momento, porque a gente fica num estado de sofrimento. O negócio é tão sério que a gente passa a não viver, a gente só passa a sofrer, sofrer, tá? Essa é a palavra ideal. A gente sai do estado, aquele estado de viver aquela vida para sofrer, apenas sofrer. Então, se você conhece alguém que esteja passando por esse tipo de situação, que esteja, né, que for diagnosticada com o mesmo problema como eu, tente estender a sua mão para essa pessoa, ser positiva, ajudá-la com coisas boas, sempre, sempre com coisas boas. E se essa pessoa, né, se você estiver lidando com uma pessoa dentro de casa que esteja com esse problema, alguém da sua família que esteja com esse tipo de problema, não critique, não questione, não debata, sabe? Porque esse é uma situação muito difícil, é muito difícil. Tem coisas que a gente não quer e quando você menos espera, está acontecendo. Como, por exemplo, o choro, a vontade de chorar. Você se segura, você respira fundo, você não quer, você luta contra, mas o choro, ele está constante, constante na nossa vida. Se na sua família tem uma pessoa que esteja dessa forma, se você vê-la nessa situação, não a julgue, não a critique. Como eu disse, se você não tem nada de bom para falar, fique em silêncio, dê um tempo para essa pessoa e tenta enxergar, sabe? Tenta enxergar o outro lado da situação. Porque é muito difícil você lutar por alguma coisa que é tão pequena, mas ao mesmo tempo se torna tão grande. E você sofre por nada. Qualquer coisa é um motivo para você sofrer. E, e assim, tentar sempre ter uma corrente de apoio para poder te ajudar, te aconselhar, claro, junto com os médicos, e tentar, sabe, fazer o possível e o impossível para viver bem com essa pessoa e não fazer com que tratá-la como uma doente, porque nós não somos pobres coitados. Nós, infelizmente, somos reféns de algo que é muito maior no momento do que nós gostaríamos que fosse. Então, eu só vim aqui para dizer para vocês
que eu tô passando por esse momento. Um momento muito difícil, um momento que eu nunca quis pra minha vida, nunca quis. Eu tenho horas que eu não me reconheço, aquela Jovelaine que, existia antes e a Jovelaine que existe hoje. Então, se acontecer de eu, né, eu andar um pouco desaparecida aí das redes sociais, se eu não tiver, se eu ficar, foi por escolha minha, eu vou evitar de ficar postando alguns vídeos, eu vou ficar mais tranquila, tentar colocar um pouco a minha cabeça, parar um pouquinho, respirar fundo e tentar viver um pouco a minha vida e, e dizer para vocês que orem por mim e por todas as pessoas que estejam passando pelo mesmo que eu, para que a gente, no final de tudo, a gente consiga vencer os obstáculos que a vida nos coloca nos nossos caminhos. E eu agradeço a todos vocês que visualizam meus vídeos, que estão lá me seguindo. Obrigada de coração mesmo. Que Deus abençoe vocês. E que Deus dê muitas bênçãos na vida de vocês, tá? Uma boa noite e fiquem com Deus.